Em julho de 1830, com as Jornadas Gloriosas, barricadas levantadas nas ruas de Paris, que derrubaram os Bourbons do trono francês. A Revolução, estimulada e liderada pela alta burguesia francesa, resultou na fuga de Carlos X. A Revolução Liberal de 1830, também chamada de Avanço de Julho, estancou o avanço reacionário, iniciando com o Congresso de Viena em 1815. A repercussão foi imensa na Europa e atingiu de certa maneira também o Brasil. Aqui, desde 1824, Dom Pedro I impusera um governo absolutista com base na Constituição outorgada de 1824. A retomada liberal europeia, que culminou a Revolução de 1830, tinha no Brasil como representante o jornalista Libério Badaró, assassinado em novembro de 1830 por partidários de Dom Pedro I. Esse acontecimento levou à Noite das Garrafadas de 1831, enfrentamento dos brasileiros contra os partidários do imperador, que levaram à abdição de Dom Pedro, a 7 de abril de 1831. O poder foi ocupado por Luís Filipe, conhecido como Rei Burguês, representante de um avanço liberal que repercutiu por toda a Europa, pois impulsionava a vontade das nações prejudicadas pelas medidas do Congresso de Viena. A Bélgica proclamou sua independência da Holanda e a Alemanha, a Itália e a Polônia iniciaram suas lutas nacionais contra a dominação estrangeira. Na França, Luís Filipe revisou a Constituição de Bourbons, reforçando pontos liberais como a sua submissão à Constituição, que fortaleceu o legislativo. Aboliu a censura e o caráter oficial da religião católica, apesar de manter exigências censitárias para eleger ou ser eleito a um cargo legislativo. Luís XXXI. O poder foi ocupado por Luís Filipe, conhecido como Rei Burguês, representante de um avanço liberal que repercutiu por toda a Europa, pois impulsionava a vontade das nações prejudicadas pelas medidas do Congresso de Viena. A Bélgica proclamou sua independência da Holanda e a Alemanha, a Itália e a Polônia iniciaram suas lutas nacionais contra a dominação estrangeira. Na França, Luís Filipe revisou a Constituição de Bourbons, reforçando pontos liberais como a sua submissão à Constituição, que fortaleceu o legislativo. Aboliu a censura e o caráter oficial da religião católica, apesar de manter exigências censitárias para eleger ou ser eleito a um cargo legislativo. Luís Filipe atendeu exclusivamente os interesses da burguesia, ignorando os operariado, o que ativou a agitação política social, a oposição generalizada. Os opositores de Luís Filipe organizaram reuniões populares de manifestações contrárias ao rei burguês, apelidadas de política dos banquetes, referência às reuniões de políticos em restaurantes condenando o regime. Após mais de 60 dessas reuniões, quando o ministro Guizot decidiu proibi-las, em fevereiro de 1848, descontentamento generalizado explodiu, dando início à Revolução de 1848. Com a derrubada de Luís Filipe, foi proclamada a Segunda República Francesa. A primeira foi de 1792 a 1804. E as massas populares, com suas várias correntes políticas, organizaram um governo provisório com a função de convocar uma Assembleia Constituinte, que elaboraria uma nova Constituição para o país. O liberal Lamartine ficou com a presidência do governo provisório. Dentre as primeiras medidas do novo governo, destacam-se o fim da pena de morte e o estabelecimento de sufrágios universais nas eleições, ao mesmo tempo que afloram conflitos entre as lideranças trabalhistas e as burguesias. Os socialistas pressionavam por medidas governamentais que garantissem o trabalho, direito de greve e limitação das horas de trabalho. Obtiveram a criação das oficinas nacionais, trabalhos para os desempregados em aterros, fábricas e construções de governo,
imprimindo como meta política a criação de uma